Olha, alguns acidentes envolvendo caminhoneiros que usam drogas. Olha essa história, gente. São os chamados zumbis do asfalto. E por conta disso tem acendido o alerta para a importância do exame toxicológico. Nós mostramos esta semana. Esta imagem que você está vendo de um acidente que aconteceu no sábado passado. O sujeito estava mais louco do que qualquer outra coisa. Esse que você está vendo na imagem agora foi em 2021. E assim, a fiscalização tem sido rigorosa por parte da polícia. As empresas que contratam também exigem exames toxicológicos e fazem um pente fino com relação aos profissionais que vão assumir o volante. E você vai ver comigo agora na NDTV Record uma reportagem especial que a gente preparou sobre o assunto. Assista comigo. Você deve se lembrar deste flagrante impressionante na BR-101, em Joinville. Pessoal, prioridade, tá? Caminhoneiro alucinado. KM29, a gente não consegue parar. Se alguém puder avisar a PM, avisa a PM para tentar fechar a rodovia. O caminhoneiro nem sabia o que estava fazendo. Dirigia de forma desgovernada. Imagina o que poderia ter acontecido se a polícia não fosse rápida para tomar uma ação. Aí eu parei ali, eu e mais 2 caminhões, e bloqueamos a pista para mandado da polícia. Aí ele chegou para fugir da polícia, ele bateu atrás do meu caminhão, me empurrando 8 metros para frente. E o meu caminhão está com 74 mil quilos. Aí você vê o tamanho do impacto. 3 veículos atingidos. Por sorte, ninguém ficou ferido. O caminhoneiro trabalhava para uma empresa no Tocantins e faria uma entrega de uma carga de calcário no sul do país. Parou na cidade de Arapoti, no Paraná, onde se envolveu com uma garota de programa. Com ela na cabine, foi até Ponta Grossa, onde tomou bebidas alcoólicas e usou cocaína. Transtornado, seguiu para Santa Catarina, onde se envolveu em acidentes. Ele foi conduzido à central de plantão policial de Joinville, onde foi autuado pelo crime de embriaguez ao volante e consumo de substância psicoativa, que determina a incapacidade dele para a condução do veículo automotor. Ele vai responder criminalmente por isso. Já teve, inclusive, a suspensão da CNH determinada pelo Poder Judiciário, como medida cautelar já no primeiro momento, além do que tem o viés do processo administrativo, ou seja, ele vai ter suspensa a sua CNH por um período de 12 meses, sem esquecer da multa, em torno de R$ 2.930, considerando a infração gravíssima pela qual ele foi flagrado. Em março de 2021, um caso parecido. Um motorista, também sob efeito de drogas, causou um grave acidente que terminou com a morte de uma pessoa. Jefferson Alves Soares, completamente fora de si, atropelou o casal Sandra Pereira, de 47 anos, e Anderson Pereira, de 49. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu. Já Anderson teve alguns ferimentos e ficou pendurado na cabine por mais de 30 quilômetros, em meio à fuga do caminhoneiro. Ele não para, ele já matou um, ele tá pendurado. O que parece homem. A batida aconteceu em Penha, na BR-101, e o motorista só parou em Balneário Camboriú após ser forçado por outro caminhoneiro a reduzir a velocidade e frear. Jefferson foi retirado da cabine e agredido diversas vezes. Desnorteado, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Depois, foi julgado e condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Lado a lado, 2 caminhoneiros alucinados. São exemplos dos chamados zumbis do asfalto. Há quem diz que o uso de drogas por parte de alguns profissionais do volante é para espantar o sono, em meio à pressão de realizar entregas com velocidade, no objetivo de atender prazos e ganhar bonificações. Mas, além de fazer mal à saúde, o consumo coloca em risco não só a vida do próprio motorista, mas também a de todos nas estradas. Muitas políticas públicas foram sendo adotadas. Por exemplo, em 2015, surgiu a lei do caminhoneiro, a lei 13.103.
E era uma lei que pouco trazia benefícios para os caminhoneiros, para os profissionais das categorias C, D e E, porque ela aumentava a jornada de trabalho, enfim, ela não era boa, mas a única coisa que ela conseguiu passar no Congresso, na aprovação dela, é que todo motorista profissional das categorias C, D e E seriam obrigados, na primeira admissão, na renovação a cada 2 anos e meio, e no caso deles não ser autônomos, ele ser um motorista de uma companhia, né, de uma empresa de caminhões ou de ônibus, na saída ele teria que fazer a prova, o exame de desligamento da empresa, fazendo o exame toxicológico para ver se ele não estava sob o uso de substâncias psicoativas. O exame toxicológico detecta substâncias psicoativas no organismo através de amostras de DNA. A realização dele é obrigatória para quem dirige ônibus, vans e caminhões. Por lei, o exame deve ser feito a cada 2 anos e meio. E quem não cumprir os prazos está sujeito a multa e a suspensão da carteira de habilitação por até 3 meses. Hoje, o profissional que não tiver o exame toxicológico, ele não trabalha, né? Porque tanto que é até uma segurança, né? O exame toxicológico eu acho que é uma coisa boa e você está sempre em dia, né, cara? Qualquer lugar que você vá numa empresa, você apresentando o exame toxicológico é sinal que você é um exemplo de motorista, né? Porque não mexe com droga, com esse tipo de coisa, né? A empresa pede de cada 3 a 4 meses aí para fazer o exame, mas aí depende da situação. Se a pessoa tiver mais tempo de empresa, tem empresas que pedem 1 ano, e eu já aqui na empresa fiz um exame aí, deu certo, graças a Deus. Mas teve empresa aí que eu já cheguei a fazer 2 a 3 vezes no ano fazer o exame para confirmar, né? A realização desse controle tem gerado resultado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o exame toxicológico reduziu em 35% o número de acidentes envolvendo caminhões. Aquele motorista profissional que depende da CNH para o seu sustento, como sua forma de profissão, ele vai ter que necessariamente deixar de usar uma substância psicoativa, algum estimulante, normalmente cocaína ou anfetamina, para continuar trabalhando, né? Porque o exame toxicológico periódico, né, vai detectar qualquer uso e vai interromper a profissão dele em razão da suspensão da CNH. Então ele vai ter que fazer essa opção, já vem fazendo essa opção, né? E o que nós percebemos é que houve uma redução significativa do número de novas habilitações, né, ou de alteração de categoria para C, D e E, em razão justamente do exame toxicológico. Então, aquelas pessoas que eventualmente fazem o uso de substâncias entorpecentes, psicoativas, elas já nem procuram mais, né, obter esse tipo de categoria na habilitação ou migrar justamente por conta do exame toxicológico. E aí você percebe um efeito nas estradas. Houve, nos últimos anos, uma redução significativa de acidentes com ônibus e caminhões nas rodovias. Portanto, você tem a prevenção com o exame toxicológico, aliada à fiscalização, né, das polícias, da Polícia Rodoviária Federal e Estadual, e a repressão, num segundo momento, quando esse tipo de episódio acontece, tanto no âmbito administrativo quanto criminal. E o cumprimento da lei, a maneira como esse tipo de aplicabilidade na esfera criminal passou a punir quem se desvia da rota, fez com que muita gente também colocasse a cabeça para pensar e parasse de abusar dessas drogas, como disse agora o delegado Rafael Rossi. Impressionante.